Ufa, gente, terminamos. Essa é a nossa última aula do curso, última aula de revisão, última aula antes do Enem. E a gente vai. Eu selecionei aqui algumas questões de 3 temas que são recorrentes na prova. Tanto termologia, como ótica e ondas, são assuntos que você pode esperar questões, né? Se a gente mantiver o padrão aqui, a gente deve esperar aí umas 2 questões de termologia, talvez umas 2 questões de ondulatória e uma questão de ótica. Tá? É, no caso da ótica, o Enem tem uma preferência muito grande por refração. É muito raro aparecer questão de espelho, também é bastante raro aparecer questão de lente. O que costuma aparecer com muita frequência é refração, tá? Então a gente vai tentar fazer algumas questõezinhas aqui. De termologia, a gente pode esperar alguma questão de propagação de calor, uh, sempre falando, né, pensando no padrão Enem. Uma propagação de calor, condução, convecção, irradiação, uma questão de troca de calor, algum que macete, tá? E na parte de ondulatória, fenômenos. Refração, difração, ressonância, Doppler, e uma questãozinha provavelmente de V igual a lambda F. Tá? Quando cai essas temáticas, elas são bem parecidas às questões, beleza? Selecionei aqui umas 13 ou 14 questões, a gente vai fazendo aqui até a hora que explodir a cabeça. Tá bom? Vamos lá. Aí, quando forem, como são muitos assuntos diferentes, a gente vai falando um pouquinho da teoria, à medida que os exercícios forem surgindo, e vocês se sintam à vontade para perguntar qualquer coisa do assunto que precisem saber ou sintam vontade de saber. Que às vezes tem aquelas coisinhas que a gente fica na véspera assim, puta, esse assunto aqui, mano, eu não lembro direito. Então, se vocês sentirem vontade, podem abrir a câmera, ou o microfone, ou digitar aqui, tá bom? As dúvidas. Então, let's go. Oi, Nath, tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Questão número 1. Aqui, hoje vocês vão ver que a aula de hoje ela é bem mais tranquila no que diz respeito a contas. A gente não tem muita conta, são questões teóricas, né? Graças a Deus, né? E, aliás, viu, gente, estava falando com os meninos hoje na escola, né? A gente pode esperar ali uma prova bem teórica. Talvez 30% das questões, mais ou menos, um terço das questões, vai, de conta. Então, a gente pode esperar aí umas 4, 5 questões envolvendo cálculos, mas a maioria delas são questões teóricas, tá bom? Isso falando da prova inteira, tá? Da prova de física inteira. E na química também, viu? Na química você pode esperar também umas 4 questões aí de conta e o resto é teoria, beleza? Vamos lá, então. Questão número 1. Considere o trecho da música de Mais Ninguém, de Arnaldo Antunes e Marisa Monte. É o meu lençol, é o meu cobertor, é o que me aquece sem me dar calor. Do ponto de vista da termodinâmica, e considerando que o termo me aquece corresponda a me manter aquecido, pode-se dizer que o trecho desta música está. Agora vamos ler as afirmações. Vamos lembrar, né, do que essa questão está se tratando. É, é, é uma questão de termologia, evidentemente. Peraí. E aqui nós estamos falando de processo de propagação de calor. Quando a gente fala em propagação de calor, a gente tem 3 tipos de processos: condução, convecção e irradiação, certo? A condução acontece geralmente, predominantemente em sólidos, certo? Substâncias sólidas, onde o calor se propaga por agitação de moléculas. Então, a gente pode associar a convecção predominantemente a sólidos. A convecção é a troca de calor que ocorre em fluidos por diferença de densidade, né? Aquela ideia, por exemplo, de você ter... Imagina, por exemplo, uma situação assim. Você tem um tanque e tem 2 líquidos aqui. Os líquidos
aqui, tá? Imagina que você começa a dar calor para o sistema. Esse líquido que está aqui embaixo, essa parte do líquido que está aqui embaixo, ela começa a aquecer e perde densidade, sobe. Na hora que essa camada de líquido quente sobe, ela empurra o líquido frio para baixo, tá? É a convecção. Fiquem atentos que convecção acontece na atmosfera e na água. Geralmente, quando aparece convecção, aparece na atmosfera, tá? Lembrar do fenômeno de inversão térmica, fenômenos de ilhas de calor que ocorrem nas cidades, tá? E a irradiação ocorre no vácuo, através de propagação de ondas eletromagnéticas. Só lembrando que existe uma onda eletromagnética específica que leva calor, tá? Que é a onda infravermelho. Então, vamos pensar no caso de radiação mais famoso que a gente tem, que é o caso do Sol. O Sol é um corpo celeste do qual emana uma quantidade de energia absurda, por conta dos processos que acontecem lá dentro. Essa energia, ela se propaga no vácuo através de ondas eletromagnéticas. Muitas delas a gente enxerga, que são as ondas do espectro visível, e as ondas de calor, que são chamadas de infravermelho. Por quê? Porque tem uma frequência abaixo da frequência do vermelho, tá? Beleza? Beleza. No que diz respeito ao exercício propriamente, a gente está trabalhando com que processo de condução? O cobertor, ele impede que o calor se propague, porque ele cria uma camada. Então, imagina aqui um corpo emitindo calor, que é o nosso corpício. É o nosso corpício. Então, isso aqui seria o calor saindo do corpo, tá? Se eu coloco um cobertor, eu impeço que o calor escape do teu corpo, né? Então, o cobertor, na verdade, ele não aquece. Ele não aquece. O que ele faz é impedir a propagação de calor. É impedir a propagação de calor, tá? Então, vamos ver o que a gente encontra nas alternativas aqui. Correto? Né? Correta. Pois a utilização de cobertores e lençóis faz com que a capacidade térmica do corpo aumente. Não. Ele não altera nenhuma propriedade do corpo. Incorreto. Pois a utilização de cobertores e lençóis faz com que a capacidade térmica do corpo diminua. Também está estranho aqui, tá? C, incorreta, pois a utilização de cobertores e lençóis faz com que o calor específico do corpo diminua. Não. Mais uma vez, a gente não tem alteração nas propriedades do corpo. D, correto, pois cobertores e lençóis são fontes de calor. Pior ainda, né? Cobertor não é uma fonte de calor. E, correto, pois cobertores e lençóis funcionam como isolantes térmicos que dificultam a perda de calor no corpo humano para o ambiente. Por isso que ele fala no texto que, para considerar que a expressão me aquece, corresponda a manter aquecido, porque o cobertor impede o calor de ir embora. Se o cobertor impede o calor de ir embora, ele diminui a perda de energia. Então, sua temperatura não abaixa tanto, tá? Então, a gente fica com a alternativa E. E, tá? Geralmente, as questões de propagação de calor, gente, elas são dessa forma. Ou o cara te dá um trecho de alguma coisa, um texto, uma música, como nesse caso, e pede para você corrigir, ou então ele te dá uma situação cotidiana e pede para você dizer que processo é esse, tá? Que processo é esse? Beleza? Vamos lá, então. Vou seguindo, tá? Eu vou direto, tá, gente? Eu vou direto aqui, vou ser intervalinho hoje. Só vou parar para pegar uma água aqui, mas a gente vai ser intervalinho. Porque já é a última aula, vamos terminar logo. Vamos lá. Próximo. Próximo. Questão 2. Sabendo que o calor específico da água tem, por definição, o valor de 1 caloria por grama grau Celsius,
um estudante deseja determinar o valor do calor específico de um outro material. Para isso, ele dispõe de uma amostra de 40 gramas desse material, de um termômetro na escala Celsius, de um recipiente de capacidade térmica desprezível e de uma fonte de calor de fluxo invariável. Então ele tem um recipiente, né? Uma coisa legal da gente citar que é o seguinte: o que ele quer dizer quando ele fala que o recipiente tem, peraí, deixa eu achar aqui onde que está. Capacidade térmica desprezível. O que ele quer dizer com esse termo? Capacidade térmica. Opa, ixi. Ai, peraí, gente, que eu tô com. Bugou aqui minha caneta. Aqui. Capacidade. Quando você coloca um corpo, por exemplo, pensa assim: imagina que você tem um copo. Aí você coloca água no copo. O que acontece com o copo? Ele esquenta, não esquenta? Porque o corpo absorve calor, certo? Quando a gente trabalha em exercícios de termologia e a gente fala que o corpo, o recipiente, tem capacidade térmica desprezível, significa que você vai desconsiderar que ele absorva calor. Como se ele fosse um corpo café com leite, vai, não conta ali. Ele está lá só para acomodar o outro corpo, tá? A fonte de calor, ela vai transmitir calor para o corpo, tá? Primeiramente, o estudante coloca 100 águas no interior do recipiente e observa que para elevar 20 graus Celsius a temperatura, são necessários 5 minutos de exposição à fonte. Então, primeiro ele põe água e testa a potência da fonte. Ele fala que demora 5 minutos para esquentar a água. Tá bom. Em seguida, o estudante esvazia o recipiente e coloca no seu interior a amostra, verificando que para elevar 20 graus a temperatura da amostra, a exposição à mesma fonte de calor foi de 1 minuto apenas. Qual é o calor específico procurado pelo estudante? Então vamos pensar o seguinte, ó. Primeiro, ele usou água. Primeiro, ele usou água. Tá. Com a água, o que ele fez? Ele pegou a água e aqueceu. Então vamos descobrir quanto de energia ele usou para esquentar a água. Beleza? Estou usando que macete, gente. Então a massa da água que é 100, o calor específico da água que é 1, e ele fala que esquentou a água a 20 graus Celsius. Aqui. Então, para esquentar a água, ele gastou 2.000 calorias. Perdão. Beleza? Essas 2.000 calorias, elas foram transferidas para o corpo, segundo ele fala aqui, em 5 minutos, certo? Então, a gente pode dizer que a potência é igual ao calor recebido por um intervalo de tempo, certo? Outra formulinha que precisa lembrar. Quando a gente calcula a potência, olha o que vai acontecer. São 2.000 calorias em 5 minutos. Portanto, a gente tem uma potência de 400 calorias por minuto. Nem precisa transformar em sistema internacional, nada disso, tá, gente? Porque a gente não vai precisar responder ao calcular a potência. Agora, essa potência agora vai ser usada para aquecer o outro corpo. Certo? Tá. Para o outro corpo, como é que fica a nossa conta? Peraí. Ó, potência igual a Q sobre ΔT. Beleza. Potência igual. Só que agora eu vou colocar aqui a massa do corpo vezes o calor específico do corpo vezes a variação de temperatura do corpo dividido pelo intervalo de tempo. Tá? A potência que o corpo está recebendo é essa daqui, ó.
né. Então a gente percebe que no exercício o objetivo dele ter te dado as informações da água é para que você calcule a potência e aplique no corpo, tá. Então fica 400 igual massa do corpo. O corpo tinha, cadê a massa? 40 vezes o calor específico do corpo, que eu quero saber, vezes o corpo elevou a temperatura de 20 graus também. Só que ele fez isso em 1 minuto. Em 1 minuto, tá? Beleza? Pronto. Calor específico igual a 400 dividido 40 vezes 20 dá 800. Tá? Então o calor específico vai ser meio. Meia caloria por grama, grau Celsius. Meia caloria por grama, grau Celsius. Tá? Beleza? Alternativa B de bola. Podem tirar print. Acho que a frase que eu mais falei no ano foi: podem tirar print. Ai, ai. Próxima. Questão número 3. A figura a seguir representa uma experiência que compara algumas grandezas físicas no estudo da termologia. Duas massas iguais de água e de ferro recebem a mesma quantidade de calor por meio de fontes térmicas ideais. Vamos dar um zoom aqui, ó. Massa de água, massa de ferro, chamas iguais. Então a potência é a mesma, tá? O que chama atenção, não que isso tenha a ver com a questão, tá, gente? Mas o que chama atenção é a diferença de tamanho, né? Da água para o ferro, por causa da densidade, né? Como a água é uma substância menos densa, para você ter a mesma massa de água em relação ao ferro, você vai precisar de um volume maior, né? Tudo bem isso? Aí olha o que ele fala, ele pede para a gente completar. Quando dois corpos de massas idênticas recebem iguais quantidades de calor, supondo que não ocorra mudança de estado, não vai ter mudança de estado, e que não haja perdas de energia, o corpo de tananã calor, tananã, sofrerá tananã elevação de temperatura. Então, vamos lá. Ele está falando de que tipo de propriedade? Quando a gente estuda termologia, a gente aprende que um corpo ele tem duas propriedades térmicas. Danilo, o que é uma propriedade térmica? Vamos pensar um pouquinho nisso. Quando você dá calor para um corpo, ele pode fazer duas coisas. Primeira, esquentar. Segunda, mudar de estado. Concorda? Cada corpo, quando recebe uma quantidade de calor, pode variar sua temperatura de um tanto. Essa propriedade térmica se chama calor específico. O que o calor específico mede? Qual a quantidade de calor que uma certa massa precisa para elevar sua temperatura? Por exemplo, vamos imaginar dois corpos. Um corpo com calor específico, 1 caloria por grama, grau Celsius, e um outro corpo com calor específico,
0,25 caloria por grama 1 grau Celsius. Tá? Beleza? Aí eu chego para você e falo o seguinte, olha, eu vou dar para esse corpo aqui, ó, 2 calorias. Tudo bem? Para 1 grama. Imagina que o corpo tem 1 grama. Com essas 2 calorias, gente, quantos graus Celsius o corpo vai esquentar? 2. Faz sentido isso para vocês? Porque ele precisa de 1 caloria para esquentar 1 grau. Então, se você der 2 calorias para ele, ele vai esquentar 2 graus. Perfeito? Agora imaginem que você dê 2 calorias para esse outro corpo. Você concorda que com 2 calorias ele vai esquentar muito mais? Sabe quantos graus ele vai esquentar, gente? Vê se você consegue fazer essa conta de cabeça. Ele vai esquentar 8 graus. Faz sentido essa conta para vocês? Ele esquenta mais, com a mesma quantidade de calor. Então, o corpo que vai esquentar mais, que vai ter maior variação de temperatura, é o corpo que tem menor calor específico. Tá? O calor latente, ele está relacionado com mudança de estado. O calor latente está relacionado com mudança de estado e não com mudança de temperatura. É o tal do que mole, lembra? Tá? Então, a gente pode concluir o seguinte. Vamos ver aqui. O corpo de maior calor específico sofrerá menor elevação de temperatura, pode ser a A. É a A, né? É a A. O corpo de maior calor. Você poderia ter 2 respostas possíveis, vê se você concorda. Ó, quais seriam as 2 respostas possíveis? O corpo de maior calor específico esquenta menos, então menor temperatura. Seria a resposta. Uma outra possibilidade seria o corpo de menor calor específico vai sofrer uma maior variação de temperatura. Tá? Como essa possibilidade não tem, né? Porque tem menor específico menor. Então a gente vai com essa daqui, ó. Tá? Alternativa A. Beleza? O Enem não tem o perfil de cobrar essas questões de completar lacuna, né? O que ele fará na prova será montar alternativas. Então ele fala assim, o corpo de maior calor, nananana, o corpo de menor calor, ele vai fazendo combinações de textos, tá? Então ficar atentos com as questões de termologia, porque elas são teóricas, tá? Beleza? Próxima. Próxima. Fluxo de calor. Fluxo de calor é um assunto que o Enem gosta. Inclusive, ele já cobrou questões relacionadas a isso com conta, o que é meio raro, mas acontece. Tá? O que acontece na história do fluxo de calor, gente? Imaginem que você tem a seguinte situação. Isso antes da gente fazer a questão 4, tá? Imagina que você tem uma parede que separa 2 ambientes. Tá? Essa parede ela tem uma espessura e uma área. Tá? Aqui dentro, desse lado, você tem um ambiente com uma temperatura θ1. E aqui você tem uma temperatura θ2. Tá? Supondo que θ1 seja maior que θ2. Então, a temperatura do lado esquerdo é maior que a do lado direito. Nesse contexto, o calor ele se propaga daqui para cá. Tá? Existe uma grandeza chamada fluxo de calor que mede
qual a rapidez com que o calor escapa de um lado para o outro, né? Esse fluxo de calor, representado pela letra φ, ele é igual a K A delta θ sobre L, onde K é uma constante de condutividade, que vai depender do tipo de material. Você tem materiais, por exemplo, como metal, que conduzem melhor o calor, materiais como madeira, que não conduzem tão bem o calor, tá? Isopor, madeira. Esse A é a área do material que está em contato com o calor. O delta θ é a diferença de temperatura entre os dois lados, né? E o L é a espessura do material, ó. A espessura, tá? O que a gente observa na fórmula, né, gente? Que quanto maior a espessura, menor é a velocidade com que o calor escapa. Por outro lado, quanto maior for a área da superfície e quanto maior for a diferença de temperatura, maior é o fluxo. Então você tem coisas que fazem a perda de calor aumentar e coisas que fazem a perda de calor diminuir. Por exemplo, olha que tipo de questão os caras podem pedir, mano. Foda essas coisas. Por que que quando eu tenho frio, eu tenho uma tendência a me encolher? Normalmente, quando a gente tem frio, a gente tende a fazer isso, não é? Ó? Ficar com o corpo menorzinho. Por quê? Porque quando você se encolhe, você diminui a área do teu corpo em contato com o ambiente. Você diminui a área, você diminui a perda de calor, né? Outra pergunta que pode vir muito bobinha. Por que que quando está muito frio, eu coloco 2, 3, 4 blusas? Se você vai para um ambiente que está muito frio, tem gente que chega a botar 2 calças. Não sei se vocês já fizeram isso. Você vai para um lugar muito frio, você põe 2 calças. Por que que quando eu ponho 2 calças, por exemplo, diminui a perda de calor? Porque quando você põe 2 calças, você está aumentando a espessura do tecido. Deu para entender essas coisas todas? Então são questõezinhas que o cara pode cobrar fluxo de calor, só que de um jeito sem a conta, tá? Bom, dito isso, dito isso, ele fala assim: os tecidos do corpo humano possuem diferentes capacidades de transmitir calor. O coeficiente de condutividade da pele é 3,8 e o da gordura subcutânea é 1,9. Ó, a gordura isolante, viu? Lembra da biologia. Animais homotérmicos têm camada de gordura. A camada de gordura é que isola a temperatura do animal, tá bom? Aquela hipoderme que chama, né? Acho que é hipoderme, sei lá como é que é o nome daquela porra. Aí ele fala assim: a relação entre a quantidade de calor que flui por 1 centímetro quadrado de pele, com espessura 1 milímetro a cada segundo, e a quantidade de calor que flui por 1 centímetro de gordura de espessura 8 milímetros a cada segundo, quando submetidas a uma mesma diferença de temperatura é. Então ele está comparando duas coisas, né? O calor que flui pela pele e o calor que flui pela gordura. Se você observar nas alternativas, aqui rapidamente, ó, a gente percebe, por exemplo, pega a alternativa A. Fluxo na pele igual a 4 vezes o fluxo na gordura. B. Fluxo na pele igual a 16 vezes o fluxo na gordura. Então ele quer uma relação entre os fluxos. Geralmente, pessoal, quando o exercício vai para essa linha, que ele pede relação entre coisas, como é que eu costumo orientar vocês a fazerem? Você faz isso, ó. Você não vai perder tempo calculando os fluxos.
você já arma uma conta dividindo eles. Então vamos lá, aqui em cima, fluxo da pele. Eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó, gente. Tá bom? Só que eu vou aplicar direto. Então vamos lá. Coeficiente da pele, 1,9. Não, 1,9 não, mentira. 1,9 é da gordura. 3,8 vezes. Qual é a área de pele? 1 centímetro quadrado. Qual é a variação de temperatura? Ele não deu. Dividido pela espessura da pele. A espessura da pele é 1 milímetro. Dividido por fluxo da gordura. Coeficiente, a área mesma. A variação de temperatura, segundo ele, é a mesma. Ele fala na última linha. E vou dividir isso por espessura da gordura, 8. Ô, gente, deixa eu fazer um comentário aqui. Vocês perceberam que eu não me preocupei em transformar as unidades? A área eu deixei em centímetro quadrado. Eu fiz uma puta... Fala a verdade assim, eu fiz uma puta zona. Porque a área está em centímetro quadrado. A espessura está em milímetro. Por que eu posso fazer isso? Alguém sabe me dizer? Por que se eu fizer desse jeito vai dar certo? Porque quando a gente está com... Você está dividindo as duas, não tá? Você vai cortar a unidade. Você vai cortar a unidade. Então você não precisa se perder o tempo de transformar. Olha lá, estão escrevendo aqui, porque vão se cancelar, exatamente. Agora, gente, uma advertência, tá? Se fosse para eu calcular o fluxo, aí não. Aí eu precisava transformar, tá? Aí olha só, supondo que eu precisasse calcular o fluxo, tá? Dá uma olhada nisso aqui, ó, gurizada. Olha para a unidade da constante. Tá vendo esse m aqui, ó? Adivinha o que é esse m? É metro. Então, se eu fosse calcular, eu teria um problema bem chato. Por quê? Eu ia ter que transformar a área para metro quadrado. Eu não poderia trabalhar com centímetro quadrado. E a espessura, eu ia ter que trabalhar com metro. Tá bom? Beleza? Por sorte, o exercício foi montado dessa maneira. Aí é só cancelar o que for possível. Então vai ficar assim, ó. Eu cancelo o delta-teta. O 3,8 com 1,9 dá 2 e 1. Então a minha conta, se eu não tiver errado, ela ficou assim, ó, gente. Ficou, aqui em cima ficou 2 dividido por 1 sobre 8. Pronto. Portanto, o fluxo da pele dividido pelo fluxo da gordura é igual a 2 dividido por 1 oitavo. É a mesma coisa que 2 vezes 8 sobre 1, que dá 16. Pronto. Então, o fluxo da pele ele é 16 vezes o fluxo da gordura. Tá? O fluxo da pele é 16 vezes o fluxo da gordura. Tranquilo? O que nos dá, então, a alternativa B de bola. Tá aí. Próxima. Olha quem apareceu aqui. Ótica. Ótica. Eu coloquei uma questãozinha aqui para a gente discutir rapidamente os problemas da visão, né? A miopia, sobretudo a miopia e a hipermetropia, tá? Ele fala assim, ó, com relação à ótica do olho humano, avalie as seguintes afirmativas. Isso na questão número 7. Em um olho normal, que ele chama de enemétrope, a imagem do objeto
que é formada pela íris, que é formada na íris, perdão, tem as seguintes características: real, invertida e menor. Bom, como funciona o olho humano de maneira muito grosseira? Vamos lembrar. O globo ocular, ele é constituído na parte frontal aqui por um sistema de músculos e lentes, tá? Formado por íris, córnea, enfim, toda a parte daqui. E aí tem um buraquinho aqui por onde a luz entra. Aqui atrás eu tenho a famosa retina, que é uma tela de cinema, gente. A retina é uma tela de cinema, só que ela é cheia de células. Imagina que você tem um objeto aqui na frente do olho, tá? Um objeto. Quando a luz sai do objeto e entra no olho, ela vai passar por esse sistema de lentes. E esse sistema de lentes, gente, é um sistema de lente convergente. É um sistema de lente convergentes, tá? O que acontece com essa luz? A luz sai do objeto e converge. Tá? Esse aqui é o raio que sai da parte superior. O raio que sai da parte inferior, ele entra no olho e converge. O que acontece é que a imagem que se forma lá no fundo do olho, ela é de ponta cabeça. Ela é de ponta cabeça. Ah, professor, mas por que eu não enxergo de ponta cabeça? Porque o teu sistema nervoso reinverte ela. Ele reinverte. A interpretação do seu cérebro volta ela para a posição original, tá? Ela é uma imagem projetada, portanto ela é real. Ela é uma imagem invertida e menor. Só tem um problema na frase, gente. Ela não se forma na íris. Ela se forma na retina. A íris, ela está aqui na parte frontal do olho. Tá? Gente, a íris é aquilo que dá, é aquela parte colorida do olho. É aquela parte coloridinha do olho, parece um anelzinho, tá? Ela é formada por um músculo, um sistema de músculo que contrai aquele buraquinho chamado pupila. A pupila é o orifício por onde a luz entra, tá? Então, ela entra pela pupila, né? Dentro do globo ocular, você tem um líquido chamado humor aquoso, tá? E a retina, que é formada pelos cones e bastonetes, né? Isso vocês devem estudar isso lá na biologia, tá? Ela está conectada ao nervo óptico, tá? A função dos cones e bastonetes tem a ver basicamente com duas coisas, né? Os cones são responsáveis pela diferenciação de luz clara, luz escura. Então, quando você entra num objeto, num ambiente, por exemplo, que está muito claro, e você depois troca de ambiente para um ambiente escuro, essa percepção de intensidade luminosa é dada por um dos grupos de células. O outro grupo de células é responsável por detectar as cores, né? Azul, amarelo, verde, tal, e assim por diante. Beleza? Então, o que está falso na afirmativa 1, gente, é o problema da íris. Tá? Uma sacanagem. Bom, aí a gente tem o problema da miopia e da hipermetropia, né? Então vamos falar um pouquinho dos casos. Na miopia, gente, na miopia, o que acontece é o seguinte. Nossa, peraí que meu olho tá meio zoado aqui. O que acontece? Quando, no olho de um míope, o que acontece é que, vamos colocar aqui um objeto, tá?
Porque, assim, para que o cara enxergue perfeitamente, a posição da imagem, tá vendo a imagem aqui, ó? Ela tem que se formar exatamente na retina. Ela tem que se formar exatamente na tela. Só que no olho do míope, por questões anatômicas e por questões relacionadas a problemas na musculatura do cristalino, a imagem acaba se formando antes da retina. O olho do míope, a imagem se forma antes. Qual é o problema da imagem se formar antes? A retina não consegue receber a imagem direito. Ela não é formada exatamente em cima das células. Então, o que acaba acontecendo? Você não consegue capturar a luz da maneira correta. Então, a imagem sai zoada. Você não consegue enxergar direito. Qual é a correção para isso? Lente divergente. É só você lembrar da piada infame. Se você nunca mais esquece essa merda. A piada infame é a seguinte: por que que o míope não pode ir no zoológico? Entendeu? Olha como é que o cara explica o conteúdo, né? Então, viu, gente? Ó, tá bom? Beleza? Esse é o míope. Então eu preciso de uma lente aqui. Qual que é a ideia, né? A lente divergente, o que que ela faz? Ela espalha a luz. Então, eu ponho a lente aqui. Eu vou fazer um desenho meio grosseiro, tá? A lente divergente aqui. Vou representar a lente divergente assim, ó. Aí o raio faz isso, ó. Ele vem, tá? Quando ele entra na lente, a lente dá uma afastada no raio. Aí, quando o raio atinge o cristalino aqui, ó, o cristalino converge ele para o lugar certo. Aí ficou meio porco aqui, peraí. Aí o cristalino consegue convergir o raio do jeito certo para ele bater e formar aqui na retina, ó, tá? Beleza? Uma coisa que eu esqueci de comentar, né? Eu comentei, eu escrevi aqui. O cristalino é uma lente convergente, tá? Então, a luz ela sempre vai convergir no olho. A diferença é que nesse caso a gente coloca uma lente antes para ela dar uma afastada. Então, a função, né, da lente, de maneira bem grosseira falando, é corrigir a trajetória da luz, para que ela consiga ser convergida no lugar correto, tá? Ele fala aqui, ó, em um olho que possui miopia, a imagem do objeto é formada antes da retina. Perfeito, perfeito. E aí ela é corrigida com lentes divergentes, tá? Na hipermetropia, gente, opa, é o contrário. Hipermetropia. Na hipermetropia, o que acontece é o seguinte: você tem o olho do maluco, aqui você tem o cristalino, aqui você tem o objeto, tá? Geralmente no hipermétrope, o problema pode ser também anatômico, no formato do olho, ou um problema no cristalino que não consegue convergir direito. No caso do hipermétrope, o cristalino ele perde capacidade de convergir. Então acontece isso, ó. A luz vem, né? A hora que ela atinge, ele vai convergir, mas a imagem vai se formaria, né, lá atrás da retina. Ela não consegue se formar também na posição correta. É um problema de posicionamento da retina, tá? Beleza? O que se faz nesse caso? A gente usa a lente convergente. Faz sentido, né? Por quê? Se o meu cristalino não consegue convergir adequadamente, eu vou lá e taco uma lente convergente antes. Tum. Então, o que acontece? Quando a luz entra na lente, ela já dá uma convergida. Dando essa primeira convergida, aí o cristalino faz o resto do bagulho.
tá? Beleza? Então, no item 3, ó, para a correção da hipermetropia, pode-se utilizar uma lente biconvexa, que no ar é convergente. Gente, eu não vou ficar perdendo muito tempo em descrever os tipos de lente, tá? Bicôncava, biconvexa, plano convexa, porque essa informação ela é irrelevante. O que você precisa lembrar das aulas de lente são os dois comportamentos, convergente e divergente, tá? Tem toda uma teoria sobre isso, mas eu acho que não é necessário da gente explorar isso para o Enem. Na verdade, nem para o Enem, nem para vestibular nenhum, só no ITA, que eles cobram essas coisas. Tá? Então, a 1 está falsa, a 2 e a 3 até aqui estão verdadeiras. Tá? Então, acho que já matou, né? Porque só tem 2 e 3, não tem 2 e 4. Tá? 2, 3 e 4. Vamos ver o que a 4 está falsa. A correção do astigmatismo é feita pela lente plano-côncava de material que possui índice de refração menor que o ar. O erro dessa frase, gente, está em falar que o índice de refração da lente é menor que o ar. Gente, não tem nada com índice de refração menor que o ar. Só o vácuo. Nenhuma lente tem o índice de refração menor que o ar. A lente pode ser de acrílico, geralmente as lentes de óculos são de acrílico, né? Materiais do tipo acrílico, elas são lentes de índice de refração maior, tá? Beleza? Por isso está errada. Só um comentário bem breve, né, sobre a questão do astigmatismo. O astigmatismo, ele é um problema no cristalino também. O cristalino tem o cristalino, gente, ele é uma superfície assim, ó. Se a gente pudesse olhar ele, né? Ele é meio assim, ó. Ele é uma lente de bordas finas, tá? Só que acontece que essa superfície aqui, ó, no caso do astigmatismo, ela é meio irregular. Ele é mal formado, cristalino. Então o que acontece é que quando a luz entra, imagina vários raios de luz vindo aqui, ó. No astigmatismo, acontece isso, ó. Um raio vem para cá, o outro vem para cá, o outro vem para cá. Ela converge, mas de maneira irregular. Então, por exemplo, eu tenho astigmatismo. Se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, eu já não consigo. O meu astigmatismo é tão forte. Eu estou a mais ou menos aqui da tela, gente. Eu devo estar uns 50 centímetros. 60, vai. Eu não consigo ler o enunciado. Para eu ler o enunciado, eu tenho que fazer assim, ó. Com relação à ótica, é muito foda, porque a imagem ela vem toda borrada. Toda borrada. Quando eu faço isso aqui, ó, pronto. Melhora. Tá? Nossa, cara, eu tô precisando trocar de óculos. Tá bom? Então ficou 2 e 3, alternativa C. 2 e 3, alternativa C. Beleza? Massa. Ai, ai. Aqui, peraí. Troca. Refração. Refração é um dos assuntos que tem muita chance de aparecer. Tá? Geralmente, quando a questão é de refração, ele vai trabalhar com aquela ideia de que o ângulo, que o raio de luz, quando sofre refração, ele vai sofrer mudança de velocidade por conta da refração e ele vai sofrer desvio de incidência. Então você tem a famosa lei de Snell, né? N1 vezes C no I igual a N2 vezes C no R. Então, geralmente, a questão vai para essa linha, tá bom? Olha o que ele fala aqui. Um raio de luz monocromático propaga-se por um meio A que apresenta índice de refração 1 e passa para o B, que tem índice de refração raiz de 2. Então, ele está indo para um meio de índice de refração maior, tá bom? Considerando que o raio incidente forma com a superfície um ângulo de 45 graus em relação à normal, ó, esse é o ângulo de incidência, né? Ô, gente, na ótica, principalmente na parte de espelhos e refração,
Essa retinha é famosérrima, né? A reta normal. É a reta que você utiliza para poder medir ângulos de incidência e tal. Aí, ó, olha o que está acontecendo, gente, com o raio quando ele bate entre os dois meios. Ele aproxima da normal, tá vendo? Por que ele aproximou da normal? Porque a luz passou para um meio de índice de refração maior. Quando ela vai de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ou seja, de índice de refração maior, ela aproxima da normal. Se a luz tivesse vindo do meio B para o meio A, ela faria o contrário, ó, tá? Então, cuidado, porque tem situações em que a luz aproxima da normal e tem situações em que ela afasta da normal, tá? Beleza. Ele quer saber quanto de desvio tem aqui, ó. Quanto é esse ângulo? Gente, para eu achar esse ângulo aqui, primeiro eu vou achar esse aqui, ó. Espera aí. Ai, perdão, gente. Eu vou achar esse aqui, ó, primeiro, ó. O ângulo de refração. Sabe por que eu vou achar esse, gente? Porque esse ângulo, vê se você concorda comigo. Esse ângulo mais o desvio tem que valer 45. Concorda? Ó? Por quê? Deixa eu apontar aqui que vocês vão entender. Ó. Tá vendo esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo, gente, é alterno interno de tudo isso aqui, ó. Alterno interno não. É oposto pelo vértice. Desculpa, vixe, falei bosta aqui. Tá, ó, esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice desse aqui. Tá? Então, pela lei de Snell, o que a gente sabe? Que N1, opa, N1 vezes seno de 45, que é o seno de incidência, é igual a N2 vezes o seno de R. Tá. N1, 1 vezes seno de 45, raiz de 2 sobre 2, igual N2, raiz de 2, que é o índice de refração do meio B, né? Multiplicado pelo seno de R. Certo? A gente pode cancelar o raiz de 2 e chegamos à conclusão de que o seno do R é meio. Agora, gente, pelo amor de Deus, se o seno do R é meio, o R é 30 graus. O R é 30. Então, o que aconteceu com a luz? Ela entrou com 45 e saiu com 30. Então, aquele D, isso aqui, ó, é 15. 15 graus, tá? Beleza? Então, ó, uma coisa que é legal da gente perceber aqui nessa aula, né, é que, mano, abriu a prova de física, procura a questão de termologia, procura a questão de ótica, porque elas são rápidas. Não estou dizendo que elas sejam fáceis, tá? As questões desses assuntos costumam ser rápidas. Então, olhou a questão lá, vai dar aquela varrida para ver se você consegue pegar as questões mais fáceis. Procura se tem questão de propagação de calor, procura se tem questão de N1 seno I, tá? Porque elas são questões que você, com 2, 3 linhas de conta, você resolve. Isso quando tiver conta, né? Tá? Então a gente ficou com a alternativa D de dado. D de dado. Ok? Vamos lá, mais uma. Ah! Peraí, calma. Espelho. Cara, espelho é uma coisa que eu nem me lembro, mas deve ter caído umas 2 vezes no Enem só. Tá? Eu coloquei, gente, porque eu tô com a intuição. Eu tô com uma intuição. Eu falei, cara, vou botar uma de espelho, foda-se.
Quando tem questão de espelho, a questão pode ser de espelho côncavo ou convexo. Tá? Eu coloquei aqui uma questão de espelho côncavo. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar alguma coisa de convexo também, tá? Bom, qual que é a questão qual que é a treta do espelho, né, gente? Quando a gente estuda espelho lá no cursinho, a gente trabalha em duas linhas, né? Espelho plano e espelho esférico. Espelho plano, o vestibular não tem muito interesse, porque a imagem ela é do mesmo tamanho do objeto. Ela é enantiomórfica. Agora, os espelhos esféricos, o côncavo e o convexo, eles podem deformar a imagem. Eles podem fazer a imagem ficar de ponta cabeça, eles podem fazer a imagem ficar maior, eles podem fazer a imagem ficar menor, eles podem fazer a imagem ficar um pouquinho mais perto, eles podem fazer a imagem ficar um pouco mais longe. E aí, é o que eu sempre falo na aula, não adianta decorar essa merda. Você precisa saber desenhar os raios. Se você souber que o raio entra paralelo e sai pelo foco, entra pelo centro de curvatura e sai com o mesmo ângulo, o cara pode te perguntar o que ele quiser. Então, geralmente, o que acontece numa questão de espelho? O aluno olha para a questão e fala: meu Deus, eu não lembro qual que produz imagem assim, qual que produz imagem assado. Então, eu vou mostrar para vocês que você consegue resolver uma questão de espelho sem decorar. Só que você precisa ter algumas coisas na cabeça. Por isso que quando eu dou essa aula no cursinho, eu falo pra galera: cara, pega uma régua e nós vamos desenhar essa porra. A gente passa a aula inteira desenhando as situações, para que você não precise decorar, beleza? O que você precisa lembrar em termos de espelho, né? No nosso caso, nós vamos ter um espelho côncavo. A gente costuma representar o espelho côncavo assim, ó. Aqui está a parte de trás do espelho. Aqui tem uma linha que a gente coloca chamada eixo principal. É uma linha imaginária, tá, gente? Para que a gente coloca o eixo principal? No eixo principal, a gente vai colocar um objeto e nós vamos colocar dois pontos muito importantes. Um ponto é chamado de ponto focal, que tem uma certa distância aqui, ó. E um outro ponto chamado centro de curvatura. Detalhe, hein? As distâncias são iguais, então, tipo assim, aqui é x, ó, de distância, aqui também é x. A gente fala que o foco, ele está no ponto médio entre o centro e o espelho. Tudo bem? Aí, o que acontece? Quais são as posições em que você pode colocar um objeto? Antes do centro, é uma posição. No centro, entre o centro e o foco. No foco e entre o espelho e o foco. Para cada situação, você tem um tipo de imagem. Tá? Olha o que ele fala. Em frente a um espelho côncavo de foco F e vértice V, um objeto O está posicionado no centro de curvatura C. Ali. Beleza? Quando esse objeto for aproximado do espelho, ficando entre o foco e o vértice, onde vai estar a tua imagem? Então eu vou tirar o objeto daqui, tira ele dali, eu não vou precisar dele aqui, e coloca ele aqui, ó, bem perto do espelho. Bem perto do espelho. Tá? Bom, numa prova como a do Enem, você não pode usar. Daqui a pouco vocês têm que entrar sem roupa na prova, né? Não pode levar celular, não pode levar boné, não pode levar porcaria, nem nada. Então, geralmente, eu não sei como é que tá a fiscalização, mas, tipo, geralmente os caras não deixam nem usar régua. Então, geralmente, na prova do Enem, é muito difícil aparecerem questões para você construir imagem. Porque para você construir uma imagem de espelho, se você não decorou, né? Você vai precisar de uma régua.
tá? Dá para fazer sem régua? Dá. Só que você tem que dar uma caprichada. Então, como é que funciona? Para você construir uma imagem, o que você faz? Você escolhe um ponto do objeto. Eu vou escolher esse ponto aqui de cima, ó. E vou traçar dois raios. E vou ver onde eles se encontram. Eu vou ver onde eles se encontram, tá? O primeiro raio, eu vou jogar ele no espelho paralelo ao eixo principal. Imagina um raio de luz saindo da ponta da setinha. Todo raio que entra no espelho paralelo, ele reflete e sai pelo foco. Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Espera aí, gente, perdão. Aqui, pronto. Eu vou deixar a tela não cheia, tá? Eu quero mostrar isso com uma régua. Aqui, deixa eu desenhar. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Esse é o primeiro raio, ó. Ele entrou paralelo e saiu pelo foco. Tá. O segundo raio é o raio que entra no espelho pelo centro de curvatura, que é o tal do vértice, né? Que ele chama de vértice. Mais ou menos assim, ó. Esse raio ele vai entrar pelo centro de curvatura, fazer isso aqui, ó, bater aqui, ó, tum. E quando ele entrar por ali, ele tem que sair com o mesmo ângulo. Deus é que sabe. Ah, eu perdi o ângulo. Deixa eu ver aqui. É esse ângulo aqui, ó, 43. Ele faz isso, ó. Aqui. Tudo bem? Esse é o perfil de dois raios saindo do objeto, batendo no espelho e refletindo. Percebam uma coisa muito louca, gurizada. Você tá vendo que os raios não se encontram aqui, ó? Tudo bem? Se os raios não se encontram aqui, onde eles se encontram? Na verdade, o que a gente vai observar é que os prolongamentos dos raios se encontram atrás do espelho. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Esse ponto é a cabeça do objeto, tá? Esse objeto, ele vai se formar aqui atrás do espelho, tá? E ele tem as seguintes características. É uma imagem virtual, porque ela é formada atrás do espelho. É uma imagem direita, porque ela não está de ponta cabeça. Tá? E ela é ampliada. Ô, gente, que tipo de objeto é assim? Que sempre aparece em vestibular? Espelho, sabe aqueles espelhinho de dentista que o cara olha, ele enfia na tua boca para ver atrás do dente? Aquele espelhinho do dentista é um espelho côncavo, tá? O dente, ele fica bem perto do espelho. Então imagina que isso aqui é o dente, ó. Ele posiciona o espelho bem perto do dente e a imagem do dente ela fica assim, ó, grande, tá? Então onde eu aplico ele? Outro lugar que tem esse espelho
O espelho retrovisor do carro aqui, ó, o daqui, ó, de dentro do carro, não o lateral. O lateral é convexo. O espelho retrovisor daqui, ó, ele é côncavo, um pouquinho côncavo. Então o objeto fica maior. E também aqueles espelhos que a gente se olha na loja de óculos, na ótica. Sabe quando você vai experimentar óculos na loja? Ou, por exemplo, a pessoa vai comprar uma maquiagem e tal, ela passa no rosto e fica se olhando no espelho. Se você olhar aquele espelhinho redondo, ele é meio côncavo. Talvez alguns de vocês devam ter em casa esse espelho. Não sei se alguém tem. As meninas que geralmente usam maquiagem costumam comprar esse espelhinho mais é meio concavinho, tá? A vantagem desse tipo de espelho é que quando você põe um objeto perto dele, ele amplia o objeto. Então, geralmente, ele é usado para situações onde você precisa enxergar de perto, tá? Beleza? Então, nesse caso, a imagem fica atrás do espelho, tá? Ela fica atrás do espelho, por isso ela é uma imagem virtual. Tudo bem? Beleza? Ficamos com a alternativa C. Vai um OBS aqui. Danilo, por que você não colocou espelho convexo? Porque o espelho convexo eu vou pedir para você decorar. Quando você põe um objeto na frente do convexo, a imagem sempre será virtual, direita e menor. Não importa se o objeto está perto ou longe. Então, dificilmente vai cair convexo, porque o convexo produz sempre o mesmo tipo de imagem. No espelho côncavo, se o objeto estiver mais longe, a imagem é diferente. A imagem pode ser real, pode ser invertida, tá bom? Beleza? Próxima. Então ficamos com a alternativa C, tá, gente? A resposta é C, tá? Próxima. Aqui. Acho que essa aqui é a última de ótica. Aí depois entra ondulatória, tá? Um dado meio tem índice de refração N1. Um outro meio tem índice de refração N2. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a relação entre o módulo da velocidade da luz nesses meios. Bom, gente, o que acontece? A luz, ela é uma onda eletromagnética que se propaga em qualquer coisa, inclusive no nada, também conhecido como vácuo, né? Só que acontece que dependendo de onde a luz anda, ela pode andar com uma velocidade diferente, né? No vácuo, a velocidade da luz é constante. A gente representa ela por C e ela vale 3/10 metros por segundo. Tudo bem? Agora, em qualquer outro lugar que não seja vácuo, a velocidade da luz em qualquer meio, ela é sempre menor do que a no vácuo. Ela pode ser metade da luz da velocidade do vácuo, ela pode ser 60% da velocidade no vácuo, depende do meio. De tal maneira que os físicos inventaram uma grandeza chamada índice de refração. O índice de refração, gente, representa quantas vezes a luz é mais lenta num meio do que no vácuo. Como é que você calcula isso? O índice de refração, ele é calculado pegando a luz, a velocidade da luz no vácuo e dividindo pela velocidade no meio. Por exemplo, se eu falo que o índice de, por exemplo, ela fala, olha, o índice de refração do vidro é aproximadamente 1,4. Estou chutando aqui um valor, tá, gente? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que C sobre a velocidade no vidro é igual a 1,4. Ou, se você preferir, você pode dizer que a velocidade no vidro
é a luz dividido por 1,4. Então, o índice de refração, 1,4, quer dizer que a velocidade é a do vácuo dividido por esse valor. Tá bom? Isso é o que você precisa saber. O índice de refração, gente, não tem unidade, porque é velocidade dividida por velocidade. Tá bom? Bom, aí, de posse dessa fórmula, eu posso fazer conta. Ele fala assim, ó, assinale a alternativa que apresenta corretamente a velocidade entre os módulos das velocidades quando N2 igual a N1. Então, vamos lá. N2 igual a 2N1. Tá. Se você sabe a fórmula do índice de refração, você mata a questão rapidinho, gente. Ó, N2, C dividido por V2. Isso aqui é igual a 2 vezes C sobre V1. Olha lá. Pronto. Cancela o C. Ele colocou como? Deixa eu ver. Ah, passa multiplicando. Fica assim, ó. V1 igual a 2V2. V1 igual a 2V2. Né? Ou, se você quiser, V2 igual a V1 sobre 2. Que é como a gente coloca aqui, ó. V1, peraí. V1, V2 é igual a V1 sobre 2. Tá? Para ficar igual a alternativa. Beleza? Então, nós temos a alternativa D de dado. Tá? Beleza? Tranquilo, moçada? Beleza. Próxima. Aí, pronto, agora sim. Questão 13. Aqui a gente entra na ondulatória. Nossos olhos percebem apenas uma pequena faixa do espectro eletromagnético, chamado luz visível. Outras faixas dessa radiação podem ser detectadas por instrumentos específicos. No espaço extraterrestre, partículas de alta energia produzidas no universo se propagam e normalmente são bloqueadas por campos magnéticos. Porém, como a Lua não possui campo magnético, essas partículas atingem a superfície lunar, interagem com a matéria e produzem raios gama, que podem ser detectados da Terra. Na figura esquerda, imagem da Lua obtida na faixa visível. Então, ele só capturou raios da luz visível. E na direita, obtida na faixa dos gama. O que ele quer que a gente compare é o que eles têm de diferente. Então, vamos lembrar rapidamente aqui, gente. Aqui, a gente precisa lembrar o seguinte. Primeiro, equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda vezes frequência. Certo? Tá. No vácuo, no espaço, essa velocidade é 3/10 para todas os tipos de onda. Não interessa se ela é ultravioleta, não interessa se ela é vermelha, se ela é azul, se ela é infravermelha, se ela é micro-ondas, não importa. Qualquer tipo de onda vai viajar no vácuo assim. Tá, se essa velocidade é uma constante, o que diferenciará uma onda de outra? A frequência. Então, de maneira geral, a gente tem o seguinte. A gente divide as ondas em 3 blocos. Você tem as ondas do espectro visível, que são vermelha, laranja, amarela, azul, anil e violeta. Ah, faltou o verde, né? Vermelha, vermelha, laranja, amarela, verde. Meti um verde aqui. Tá faltando o verde aqui. Azul, anil e violeta. Tá? As ondas que estão... Essas ondas, elas têm frequências diferentes. Tá? A frequência, ela cresce do vermelho para o violeta.
tá? Então isso aqui é a frequência. As ondas que têm frequência acima do violeta, elas são classificadas na faixa do UV. Tá? Se eu subir um pouquinho mais do que o UV, eu tenho os raios gama. Então são partículas com altíssima ondas, desculpa, com altíssima frequência, extremamente perigosas, tá? Quanto mais frequência tem a onda, gente, mais perigosa ela é, porque ela carrega muita energia. Então, por exemplo, por que a onda ultravioleta é tão perigosa? Porque ela destrói material celular, ela destrói DNA, ela destrói tudo quanto é coisa. Tanto é que na época da pandemia, não sei se vocês chegaram a ver, a Philips lançou uma luz ultravioleta. Então, tipo assim, você estava num lugar, num ambiente, né? Aí você saía do ambiente. Você quer esterilizar o ambiente, você fechava a porta e acendia a luz ultravioleta. E deixava ela lá, iluminando. Matava tudo quanto é vírus. Em hospitais nos Estados Unidos, eles começaram a usar a luz ultravioleta para limpar lugares. Então, os caras faziam a limpeza do local, naquelas. Como é que chama essas porra, cara? Esqueci. Naqueles lugares onde ficava só o pessoal de Covid, tá ligado? Aí eles faziam a limpeza e depois botavam a luz ultravioleta, tá bom? Abaixo dos visíveis, você tem a infravermelha, que é a onda que causa queimadura, tá? A queimadura do sol não é por causa do ultravioleta, tá? A ultravioleta não queima. Ultravioleta causa câncer. Nossa, valeu, Danilo, obrigado. Ele não queima, que bom, não, ele causa câncer. O que dá queimadura, que dá aquela vermelhidão na pele, é o infravermelho, tá? É o infravermelho. Abaixo do infravermelho, você tem as ondas de rádio, por exemplo. Ondas de rádio, tá? Agora, gente, pensa comigo. Se todas as ondas têm a mesma velocidade, mas elas têm frequências diferentes, o que a gente conclui? O produto lambda F tem que dar sempre o mesmo valor. Se a frequência é grande, o lambda é pequeno, tá? Então, uma onda de rádio, ela é assim, ó, ela é uma onda grande. Uma onda de raio gama, ela é assim, ó. O lambda dela é pequenininho. Essa é a diferença, tá? E a frequência também, beleza? Vamos ver aqui. Como todas as ondas eletromag, elas só podem se propagar no vácuo e com velocidades iguais. Não, elas propagam em outras coisas também. Por apresentarem comprimento de ondas maiores do que os da luz visível, os raios gama são inofensivos. Não, ao contrário. O comprimento de onda é menor, tá? C. Os raios gama apresentam frequências menores do que o da luz visível. Não, não, maiores. D. Provenientes simultaneamente de uma mesma fonte, ambos chegam à Terra em intervalos de tempo diferentes. Não, não. E, apesar de terem frequências e comprimento de ondas diferentes, ok, ambos se propagam no vácuo com velocidades constantes, com velocidades iguais, perdão, tá? Então, alternativa E. Sempre cai uma questãozinha assim, viu? Comparando onda visível com onda não visível. Então, lembrar isso, beleza? Quanto maior a frequência, menor é o lambda para ondas, tá? Questão 13, pronto. 14. Não sei se é 14, mentira. Como eu vou saber? Ah, é a 14, puta. É mesmo. 14. 14. Quando uma onda se propaga por águas rasas, isto é, onde a profundidade é menor do que a metade do comprimento dela, da onda, a sua velocidade de propagação pode ser calculada pela expressão v igual a raiz de GH, onde G é a gravidade e H é a profundidade da onde a onda está. Então, olha que legal, esse tipo de questão é bem cara de Enem, tá? Essa fórmula você nunca viu na sua vida, nem eu.
Tô vendo ela agora, tá? Ele quer que você use ela para alguma coisa. Então, G é a gravidade e H é a profundidade da água. Então, olha só, vem cá. Dá uma olhada nesse desenho antes da gente continuar lendo, ó. Aqui tem uma onda, tá vendo, ó? Essa onda, ela tem um lambda e ela tá numa profundidade. Aí ela tá andando aqui, ó, a onda. Quando ela chegar aqui no raso, a velocidade dela vai mudar. Ela vai mudar. Tudo bem? Gente, isso é uma refração. Se mudou a velocidade, mas professor, a onda está na água ainda. Eu sei. Mas quando ela troca de profundidade, é como se ela trocasse de meio. No caso da luz, né? Ela tem que trocar de meio para mudar a velocidade. Mas essa onda, gente, ela é uma onda mecânica. Lembra quando a gente estuda ondulatória, que a gente aprende que tem onda mecânica e eletromag? Então aqui é uma refração de uma onda que não é eletromag, tá bom? Então ele fala, ó, que quando a onda vai passar de uma região de certa profundidade para uma profundidade diferente, ela sofrerá mudança na velocidade, o que caracteriza o fenômeno da refração da onda. A figura mostra uma mesma onda propagando-se por uma região de profundidade 3,6, com comprimento de onda lambda 1, 12 metros. Em seguida, ela se propaga por uma região de profundidade 0,9, com comprimento lambda 2. Bom, na situação apresentada, qual é o comprimento de onda da lambda da 2? No caso 2. Tá, o que a gente sabe? A gente sabe do exercício que V é igual a raiz de GH. Tá. Mas eu também sei que V é lambda vezes F. Então vocês concordam comigo que lambda vezes F é igual a raiz de GH? Não posso falar isso? Tudo bem? Beleza. Agora tem uma coisa que você precisa lembrar. Quando uma onda sofre refração, muda a velocidade. Muda o comprimento de onda, mas a frequência não. Então, uma informação muito importante. Na refração, a frequência não varia. Por que isso que você precisa lembrar isso nessa questão? Porque se a frequência não varia, eu posso dizer que F1 é igual a F2. Tá? Aí eu vou te dar um argumento que talvez te ajude a não esquecer que a frequência não muda. Para pensar numa luz. Imagina que você tem uma lanterna de luz amarela, tá bom? Quando você apontar a luz amarela dentro da água, a luz vai mudar de cor? Não. Por que a luz não muda de cor? Porque na refração a frequência não muda, tá? Não importa de que onda você está falando, a frequência não muda. Tá, se a frequência não muda, eu vou escrever então assim, ó. Raiz quadrada de GH1 dividido por lambda 1 é igual a raiz quadrada de GH2 sobre lambda 2. Eu isolei a frequência daqui, ó, e joguei ali. Então vamos lá. Raiz quadrada de 10 vezes 3,6 dá 36 sobre lambda 1, 12, igual raiz quadrada de GH2, que é 0,9 vezes 10 dá 9, lambda 2.
tá? Uma questão de interpretação, muito de interpretação. Claro que você tem que ter um conceito, que é o conceito do V lambda F, né? Então fica 4 sobre 12, 4 sobre 12 não, 6 sobre 12, né? A raiz de 36 é 6. Igual, raiz de 9 é 3 sobre lambda 2. Tá bom? O lambda 2, gente, vai dar 6, porque ó, o 6 com o 12 vira 1 e 2, multiplica em cruz, vai ficar lambda 2 igual a 6. 6 metros, tá? Que seria o comprimento da onda lambda 2, alternativa A. Vai. Beleza? Próxima. 24. Peraí. Tá. A ação germicida da luz UV varia conforme o comprimento de onda da radiação. Olha lá. Bem cara de Enem também. A luz ultravioleta vai matar germes, né? O gráfico mostra a eficiência germicida da luz em função do seu lambda. Então, tipo assim, o que a gente observa no gráfico? Ó? Eficiência germicida, comprimento de onda. Por exemplo, a melhor luz para matar os bichos é essa luz aqui, ó. Conseguem perceber isso no gráfico? Ó? Esse é o melhor comprimento de onda para matar bicho. Tá? Beleza. Olha a perguntinha do cara. Pode-se afirmar que a frequência da luz que gera a eficiência germicida máxima é V igual a lambda F. Né? V igual a lambda F. A luz se propaga com velocidade 3/10⁸. Cuidado com o lambda, gente, pelo amor de Deus. O lambda, ó, ele está em nanômetros. Nanômetros. Então é 270 vezes 10 a menos 9 vezes a frequência. Tá? Então fica 3/10⁸ sobre 270, 10 a menos 9, olha como eu vou escrever. 2,7, 10 a menos 7. Tá? Para ficar um pouquinho melhor a conta. Ô, gente, 3 dividido por 2,7 é um pouco maior que 1. Um pouquinho maior que 1. Tá? Então, a frequência ela vai dar aproximadamente 1, alguma coisa vezes 10 elevado a 15 Hz. Porque o 10 a menos 7 ele vai passar para cima com sinal trocado o expoente, né? De 10 a menos 7 vai passar para 10 a sétima. Tá? A alternativa que está próxima disso é a D. D de dado. Tá? Alternativa D de dado. Tá aqui. Próxima. 21. Aqui a gente entra numa sequência de questões, gente, de fenômenos. Reflexão, difração, refração, ressonância e Doppler. Tá? Os efeitos são reflexão, refração, difração. Ó, essa é a hora de você perguntar algum deles, tá? Eu tô falando aqui, eu tô jogando as palavras para ver se bate no que vocês sabem. Se não lembrar, Dan, fala sobre isso.
fala sobre isso, porque eu não vou conseguir fazer exercício de todos, tá? Reflexão, refração, difração, ressonância, eco, e Doppler, efeito Doppler, tá? O que que o Enem adora? Doppler, refração e difração, tá? Ah, e tem polarização também, verdade, tem polarização. Boa, boa, Aninha, polarização. Polarização não cai muito, não. A gente fala de polarização na isomeria, né? Mas já caiu no Enem também polarização, tá? Exemplo de fenômeno de polarização, óculos escuro. Óculos escuro, tá? Vamos lá, olha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Ondas retilíneas geradas na superfície da água podem se transformar em ondas circulares após passarem por uma pequena abertura. Que fenômeno é esse? É o fenômeno onde uma onda contorna obstáculos. É a capacidade de uma onda de contornar obstáculos. Esse processo é chamado de difração. Difração, tá? Aí a gente tem duas alternativas aqui. Essa questão ela é especificamente maldosa, porque eu fico entre a C e a E. A C fala difração e pode ser explicado pelo princípio da superposição. Gente, o princípio da superposição é o princípio que explica a interferência de ondas, que eu também esqueci de colocar. Ah, vê, interferência, né? Lembra que podem haver dois tipos de interferência: construtiva ou destrutiva. Na interferência construtiva acontece o seguinte, ó. Você tem uma onda se propagando com uma velocidade e você encontra uma outra onda contra ela, de tal maneira que na hora que essas ondas se sobrepuserem, o vale de uma onda se soma com o vale da outra. Então você vai formar uma onda super grande, que é a interferência construtiva, tá? Pode acontecer também das ondas se encontrarem assim, ó. Quando você encontra uma onda, uma sobreposição de ondas dessa forma, a gente tem uma interferência destrutiva, porque as ondas se cancelam, tá? Beleza? Já caiu em vestibular, você já deve, sabe aqueles, não sei se vocês já viram, aqueles fones que a gente compra na internet, que segundo a propaganda, ele elimina ruídos, é o fone anti-ruído. Como é que esse fone anti-ruído funciona? Ele recebe sons e à medida em que ele vai recebendo o som, ele vai emitindo frequências de tal maneira que essas ondas se cancelam. Você tem uma interferência destrutiva e aí o som desaparece, tá? Então não é a C. A resposta é a D, que diz que é uma difração e ela pode ser explicada pelo princípio de Huygens. O que o princípio de Huygens fala? Ele fala o seguinte: quando uma onda passa por um buraco, essa onda se transforma numa nova onda. Essa nova onda, ela vai adquirir um formato não necessariamente igual ao que estava aqui, tá? Isso eles chamam de princípio de Huygens. Tá? A ideia da questão não era nem que você soubesse o que é o princípio de Huygens, mas que você excluísse a alternativa C, que fala sobre superposição de onda. Tá? A superposição de onda tem a ver com interferência. Aí é outra história, tá? Então, difração, alternativa E. Aí, alternativa E. Próxima.
Olha lá. Ah, esse aqui é maldoso. Esse aqui também é uma questãozinha meio chata. A qualidade do som percebida numa sala de concerto está relacionada à intensidade e à relação entre os sons que chegam aos ouvintes de forma direta e indireta a partir da reflexão nas paredes. Um som pode ser considerado acusticamente agradável quando a diferença entre sua percepção direta e indireta possibilita uma sensação de continuidade. Que fenômeno acústico é esse? Bom, imagine o seguinte, imagine que você tem uma sala e aqui você tem uma fonte de som. E aqui tem uma pessoa. Espera aí, vou colocar a pessoa em outro lugar. Vou colocar a pessoa aqui, ó. Beleza. Aí o que que acontece? Essa fonte de som, ela está emitindo onda, não tá? Tá. Vamos imaginar uma onda que é emitida e chega diretamente na pessoa. Essa onda, ela andou um certo intervalo de tempo, não andou? T1. Só que acontece o seguinte, e vocês já sabem do que eu vou falar porque vocês já tiveram essa experiência. Quando você está num ambiente muito grande, tipo um ginásio, uma sala, o que acontece é que você escuta o som meio brrr, meio tremido, quase um eco. Por que isso acontece? Porque algumas ondas sonoras, elas batem na parede, refletem e vêm para a pessoa. Então, o que acontece? A pessoa está escutando dois sons. O som direto, num intervalo de tempo T1, e um som indireto, que é o som que bateu na parede e voltou. Esse som, gente, ele demora mais para chegar no teu ouvido. Então, o que começa a acontecer? O teu ouvido ele começa a escutar o som e o mesmo som com um certo delay. Qual é o problema? Se o T1 for muito menor que o T2, você tem a sensação de eco. Você começa a escutar o som se misturando, blá, 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 blá. Fica um som meio... Você não consegue... Você perde a noção do som. Se o T1 é menor que o T2, mas eles são próximos, você tem uma espécie de eco bem menor, a ponto de você nem perceber ele. Aí a gente chama isso de reverberação. Tá? A reverberação é um processo que, como se fosse um eco, só que o intervalo entre os sons é tão pequeno que o teu organismo não percebe. Então, quando os caras vão construir, por exemplo, essas salas de concerto, lá em São Paulo tem um monte, né? Sala Credit Card, sala não sei o quê. Os engenheiros eles têm que projetar a sala para que todo mundo que esteja no ambiente consiga receber essas fontes de som, a direta e a indireta, de maneira muito próxima. Se esse intervalo de tempo fica muito diferente, a pessoa não consegue escutar. Então aí você não consegue, por exemplo, marcar um show, uma orquestra, porque a pessoa não consegue escutar o som, tá? Isso é chamado de reverberação, que é um efeito bem diferente, bem difícil de aparecer em vestibular, tá? Beleza? Próxima. Misericórdia. Questão 29. Então, ressonância e interferência. A interferência, estão perguntando aqui, né? Ressonância e interferência. A interferência é quando uma onda se sobrepõe na outra. Aí a interferência é construtiva ou destrutiva. Ponto.
A ressonância é um negócio meio foda. O que que acontece? Deixa eu pegar um exemplo. Vamos imaginar essa calculadora aqui, ó. Essa calculadora é feita de átomos, certo? E eu não sei se você sabia que átomos vibram. Átomos vibram. Todo corpo tem uma frequência natural de vibração, gente. Todo corpo. Tá lá, a frequência natural dele. Aí o que acontece? Imagina que você aproxime do corpo um outro objeto que vibra. Tudo bem? Se essa vibração tiver uma frequência parecida com a do corpo, o corpo começa a vibrar junto. E isso é a ressonância. Entrar em ressonância significa absorver as ondas de emissão de um outro corpo para você. Tem uma. Depois eu vou até te indicar, como é uma aula de revisão, eu não vou fazer isso aqui para a gente não perder tempo. No YouTube tem uma experiência muito legal. Como que funciona? O cara Você já viu um instrumento, um negócio chamado diapasão? Já viu isso, diapasão? O diapasão é um negócio que os caras usam para afinar violão. Ele tem vários tipos, tá? O diapasão mais raiz, ele é assim, ó. Ele é assim, de ferro. O que que você faz? Você bate ele na mesa, assim, você dá um tapa nele, assim, ó, tum, e aproxima do ouvido e fala. Você escuta uma nota, tá? Tem um experimento que os caras fazem muito legal, que é assim: ele pega dois diapasões idênticos e põe um perto do outro. E aí ele bate no primeiro diapasão, tá? Esse diapasão aqui, ele tá bem colado numa bolinha de ping-pong. Assim, ele encosta uma bolinha de ping-pong no diapasão e encosta o outro diapasão aqui. Aí ele dá uma pancada nesse diapasão. Cara, é muito louco. A hora que ele bate no diapasão e aproxima os dois, essa bolinha começa a fazer isso. Tum, dum, dum, começa a balançar aqui. Por quê? Porque a onda de vibração desse diapasão atingiu o outro diapasão e fez ele vibrar mais junto. Ele fez ele vibrar junto. Isso é ressonância. Sabe aonde a gente usa ressonância? Que pode cair no vestibular? Micro-ondas. Por que que o micro-ondas só esquenta a água? Pode ver. Se você colocar uma coisa que não tem água no micro-ondas, ele não esquenta. Coloca um copo de vidro sem água. Porque as moléculas de água, elas têm uma vibração própria. Quando você põe o alimento no micro-ondas, ele emite ondas de frequência igual à da água. Então a água absorve aquela onda e começa a agitar mais intensamente. E essa agitação gera o calor no alimento, tá? Então a ressonância, gente, é uma forma de absorção de onda, tá? Só que para que aconteça a ressonância, a frequência tem que ser a mesma. Procura também no YouTube um experimento, um vídeo da Ponte Tacoma. Ponte Tacoma. Eu não vou falar o que é no vídeo para não dar spoiler, mas procura, tá? Depois assiste o vídeo. Se você tiver dúvida em explicar como aquilo aconteceu, você me chama no Whats, tá? É aquilo. Então, a Ponte Tacoma é exatamente um caso de ressonância. O que aconteceu na Ponte Tacoma, gente? Era uma ponte e essa ponte ela foi construída num vale. E, um dia ventou na porra do vale. A ponte começou a balançar de um jeito que ela simplesmente explodiu a ponte. Explodiu. E não foi por causa do vento que ela caiu. É que o vento vibrava na ponte com a mesma frequência da ponte. Então a ponte começou a fazer assim e simplesmente explodiu. Depois procura que é muito louco. Isso foi em 1940, foi, sei lá, não sei quantos anos atrás. Depois procura que você vai ver. Tá? Beleza. Vamos fazer mais um aqui. Questão 29.
Entre as diversas aplicações das ondas sonoras na medicina, destaca-se a medição da velocidade do fluxo sanguíneo nas artérias e veias. O medidor Doppler, talvez vocês já tenham visto esse exame de hospital. Geralmente, quando a pessoa está com problema cardíaco, ou a pessoa está querendo ver se tem alguma artéria entupida, o médico fala, ó, faz um Doppler. O Doppler é um exame que vai se basear no efeito Doppler, tá? Ele vai explicar como que é o efeito Doppler, ó. O medidor Doppler de escoamento mede essa velocidade usando um elemento transmissor e um receptor colocado na pele. O transmissor emite um ultrassom que é refletido nos glóbulos vermelhos e captado pelo receptor. Tá aqui, ó. Então ele emite, toim, pá, bate no glóbulo e volta. Tudo bem? Como os glóbulos vermelhos estão se movimentando, a frequência e o comprimento de ondas aparentes no ultrassom é captado pelo receptor e captado pelo receptor não são iguais ao emitido. Dessa forma, a velocidade do fluxo sanguíneo pode ser determinada. O que acontece no efeito Doppler, gente? Vamos lembrar. Opa. Ai, peraí. É mais ou menos o seguinte, ó. Imagina que você tem aqui uma fonte de som, tá? Peraí, deixa eu fazer um outro desenho. Isso aqui eu tenho que explicar com calma, porque isso aqui tem uma puta chance de cair. Então imagina que você tem uma fonte de som, e aqui você tem um observador e outro observador. Um na frente e um atrás. E a fonte ela está em repouso. Então ela emite som para tudo quanto é lado. Certo? A frequência que o observador 1 escuta é igual à frequência da fonte, que é igual a que o observador escuta, o 2. Então, por exemplo, se a frequência de som emitir uma nota lá, o observador daqui escuta lá e o daqui também escuta lá. Maravilha. Agora imagina uma outra situação. A fonte está andando para a direita, para a esquerda. Quando a fonte anda para a esquerda, gente, o lado para o qual ela anda, as ondas ficam mais comprimidas. E o lado do qual ela se afasta, as ondas ficam mais largas. A onda deforma. Qual é o resultado disso? Essa onda, ela fica com lambda pequeno. Para o observador, para esse cara aqui, ó, ele vai receber ondas comprimidas. Mas por quê, Danilo? Porque essa onda, gente, ela está andando com a velocidade do som mais a do observador. Para o cara. Então, qual é o resultado disso? Esse cara, ele escuta uma frequência maior do que a real. Em contrapartida, o observador 2, para ele, a fonte está se afastando. A fonte está se afastando. Nesse caso, o observador 2 percebe ondas com lambda maior do que deveria ser. Resultado, a frequência que ele escuta é menor do que a real. Ou seja, gente, resumindo a parada, o que é o efeito Doppler? É uma percepção de uma frequência diferente da frequência original, porque a fonte está se movimentando. Importante perceber que o efeito Doppler, ele só ocorre quando tem alguma coisa se mexendo.
Nesse caso, o que está acontecendo aqui no exercício? Ó? Não é a fonte que está se mexendo, mas a onda bate no corpo e é o corpo que está se mexendo. É o corpo que está se mexendo, tá? Beleza? Aí ele fala o seguinte, ó. Considerando que, num determinado momento desse exame, o glóbulo vermelho, representado na figura, esteja se afastando do receptor, a frequência e o comprimento de ondas aparentes gerados pelo receptor são o quê em relação aos originais? Então, o que você precisa saber em termos de conceito aqui? Peraí, vocês querem tirar print disso? Está tão feio, eu não sei se vocês querem tirar, mas eu queria fazer um resumo. Tira print aí quem quiser, vai. Que eu quero fazer um resumo. O que você vai guardar? Ó? Você tem fonte e observador. No nosso desenho, no nosso exemplo, seria a fonte e a hemácia. Tá. Como é que você observa Doppler? Não é preciso que a fonte ande. O que tem que acontecer é um movimento relativo. Então, por exemplo, se houver afastamento relativo, o que significa afastamento relativo? Ou a fonte se afasta do observador, ou o observador se afasta da fonte. A frequência observada é menor que a real. E o lambda observado é maior que o real. Se houver aproximação relativa, aí a frequência observada é maior que a real e o lambda observado é menor que o real. Tá? No exercício, ele quer que a gente compare, né, o observado com o real na ordem frequência e comprimento de onda aparentes em relação aos valores reais. Isso quando o glóbulo vermelho está se afastando. Então, nós estamos aqui, ó, afastamento. Frequência menor e lambda maior. Maior. Menor e maior, da alternativa A. Tudo bem? Beleza? Queria fazer mais um. Acho que dá tempo de fazer mais um, gente. Se vocês não se incomodarem, fazer mais um. Tá? Deixa eu ver qual que eu quero fazer aqui. Esse aqui é besta. Esse também é besta. Ah, os três são bestinha. Vamos pegar esse aqui, vai. Esse aqui a gente não fez nenhum de gráfico, né? O Enem adora cobrar questão assim também, ó. Volta e meia aparece uma assim. Essa daqui, inclusive, eu acho que é do ano passado ou do retrasado. Ela é meio fresquinha. Ó. É a questão número 18. O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido de um paciente saudável e a intensidade do sinal VEC em função do tempo. Tá aqui. O VEC, gente, é o potencial da célula do coração. Ó, ele tá em volt, tá vendo, ó? Tá? Ele mede volt do coração, mano. Que louco isso, né? Puta, medicina é foda. Aí, olha só, ele tem picos de volt, aí tem essa oscilaçãozinha. Então, ó, isso aqui tudo, gente, ó. Peraí. Aliás, vocês se preparem o ano que vem, quando vocês forem estudar eletrocardiograma. Gente, é uma das coisas mais foda que tem, ó. Tá vendo isso aqui? Isso é uma onda inteira.
Ah, professor, mas lá no cursinho eu aprendi que a onda é assim. Não, gente. Cada onda tem uma forma. Cada onda tem uma forma. Não é toda onda que é assim, uma senoide. A onda do coração, ela tem essas irregularidades, tá? Beleza? Você percebe que o exercício, de maneira bem boazinha, ele tracejou a distância entre dois picos. Gente, isso aqui é o comprimento de onda da onda, é o lambda dela. Isso aqui é o lambda dela, tá? Olha a pergunta do cara. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual é o número de batimentos cardíacos por minuto? Por minuto. Tá. Gente, dá uma olhada aqui, ó. Essa distância entre dois picos sucessivos é um batimento cardíaco, é uma onda. Então, ó, tum-tum, 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 certo? Então, isso aqui é um batimento cardíaco. Percebe que no eixo X, ele deu uma escala de tempo no qual cada quadradinho vale 0,2. Então vamos lá, ó. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Gente, qual é o intervalo de tempo? Peraí, sem querer. Qual é o intervalo de tempo entre dois batimentos aqui? 1 segundo, ó. Então aqui, 1 segundo, 2 segundos, 3. Então ele tem um batimento por segundo. Um batimento por segundo, tá? Beleza? Um batimento por segundo. Beleza? Então ele quer em 1 minuto. Então, 1 minuto, 60 segundos. 60 batimentos. Tá? Beleza? Alternativa de bola. B de acabou. B de acabou. Chega, pelo amor de Deus.